pela participação no seu programa. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Imagina, para a gente que é uma honra. Carlinhos, são 34 anos de muito trabalho, 34 anos de muito sucesso. Mas eu Na gostaria que você... dublagem, você diz, né? Na dublagem, isso. Mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho lá atrás, aos 14, 15 anos de idade, quando você inicia no teatro ainda amador. As informações que eu tenho é que na época você não tinha tanta pretensão assim do teatro, né? Era algo que você não queria muito seguir a carreira de ator. Mas por quê, Carlinhos? Não, aconteceu o seguinte, eu fazia o colegial, que na minha época não era segundo grau, né? Era o colegial, que era dividido entre clássico e científico. E eu estudava numa escola em São Vicente. E eu tinha um grande amigo chamado Roberto Batista da Silva. Ele queria ser um grande ator, todo o projeto dele era de ser ator. Eu nunca me interessei por isso, eu achava aquilo uma bobagem, né? Eu sempre achava que era uma coisa assim, oh, senhores, como estão aí? Eu sempre fazia uns sérios deboches. E ele virou para mim e disse assim, não, porque eu não tenho coragem de ir sozinho, vamos conosco, vamos comigo, coisa e tal. E quem passou pela nossa escola procurando atores amadores era um cara chamado Plínio Marcos. Então, eu fui lá fazer o teste junto com ele, mas eu não estava afim de fazer teste, de fazer coisa nenhuma. E aí, no final da brincadeira, eu acabei passando. Eu fiquei louco, né? Meu Deus, um garoto de 15 anos, e todo mundo dizendo assim, não, você é ótimo, você é ótimo. Claro, né? Um menino diz, opa, então legal, acho que eu vou começar a brincar disso. E aí eu comecei realmente a brincar disso. E aí eu fui me apaixonando de tal forma pelo teatro, pelo todo o processo. Em 2 anos eu fiquei estudando feito um maluco tudo isso. E eu era um menino, não podia entrar na escola de arte dramática, só aos 18 anos que poderia. Então eu comecei a fazer pesquisas pessoais e fui lendo, fui descobrindo autores, fui descobrindo Stanislavski pelos livros. E em 2 anos eu estava dirigindo teatro. E nesses 2 anos, com direção de teatro, eu acabei ganhando prêmio de direção. Eu digo, bom, meu Deus do céu, então é isso. E aí eu fui desenvolvendo todo um trabalho de teatro amador. E eu era de uma época aqui em Santos, que hoje eu moro em Santos, né? Eu saí de São Paulo com a pandemia e vim morar para Santos. E voltei para cá, porque a minha cidade é Santos, eu sou daqui, né? E na minha época era uma turma muito forte de teatro amador. Só de cara aquilo que eu te falei, eu fui testado pelo Plínio Marcos. Na sequência, o pessoal que fazia teatro amador naquela época era eu, Neila Torraca, Jandira Martinez, era o Sofredini, Carlos Alberto Sofredini, que mais tarde foi para São Paulo, reformulou toda a área de teatro, Eliana Rocha. Então, era um grupo muito forte de teatro aqui. E aqui havia um movimento cultural muito forte, né? Eu tive a honra de conhecer a Pagu pessoalmente, nos 2 últimos anos dela, que ela morava aqui, né? Então, com isso, a nossa formação aqui era muito forte. E eu me senti enlouquecido para ir embora para São Paulo e virar profissional. Eu digo, não, é isso que eu quero na minha vida. Eu já tinha meus 20 anos, mais ou menos, já tinha ganho, como amador, tinha ganho o prêmio de ator, já tinha ganho o prêmio de direção. Eu digo, eu quero ir embora daqui. E eu fui para lá com meus 20 anos, eu disse assim, eu acho que eu vou fazer EAD. Mas aí um amigo meu, que era o Serafim Gonzalez, que fazia teatro amador aqui e já fazia profissional em São Paulo, ele basicamente nos orientava. Ele disse, olha, estão precisando de um figurante num espetáculo Mahasad. Mahasad, naquela época, foi um dos maiores sucessos, era a direção do Ademar Guerra, com 30 e tantas pessoas em cena, Rubens Correia, Armando Boggs, Helena Greco, o próprio Kuznet, porque o Kuznet foi um assistente do Stanislavski, né? E ele veio aqui para o Brasil e ficou entre nós. E com isso ele foi um dos maiores professores de interpretação que existiu no Brasil, né? E com isso eu estava fazendo espetáculo junto com ele. Aí eu comecei a fazer. Eu disse, meu Deus do céu! E aí depois do espetáculo do Mahá,
apareceu um teste com o Antunes Filho para fazer a cozinha, e dentro de um monte de gente, que naquela época os profissionais não eram mais ou menos, não era exatamente como era hoje, né? Os profissionais na época tinham 13º, férias, fundo de garantia, Carteira assinada. carteira assinada, era uma profissão de verdade. É. E, de repente, era um monte de gente e poucos foram aprovados, e eu fui um deles. E era um dos espetáculos, foi um dos espetáculos grandiosos de São Paulo, que naquela época era uma coisa assim, eram todos os espetáculos, e era uma média de 30, 40 espetáculos em cartaz de São Paulo era uma verdadeira Broadway, né? Onde os espetáculos eram com cenários descendo e subindo. Hoje, o que se vê dos musicais era o nosso cotidiano no teatro. Hoje as pessoas dizem, e o musical tem um monte de gente em cena, cenários, figurinos. Assim, ok, e o nosso teatro era assim, com milhares de figurinos. E aí eu fui desenvolvendo uma carreira do Antunes. Eu fui fazer o espetáculo Esperando Godot, com a Cacilda Becker, o Valmor Chagas, e, de repente, foi o primeiro espetáculo que eu fiz com o Flávio Rangel. Infelizmente, foi o espetáculo que a Cacilda Becker morreu. A gente estava em cartaz, e aí, no intervalo entre o primeiro e segundo ato, ela passou muito mal, ela já não estava bem no dia, aí ela passou muito mal, e dali ela foi para o hospital, foram 40 dias, e ela teve um aneurisma, né? Foram 40 dias e, infelizmente, ela faleceu. E o espetáculo teve que parar. Mas, com isso, eu tive um contato muito forte com o Flávio Rangel. O próximo espetáculo dele foi Hamlet, e na nossa época não era uma coisa assim, você fazia trechos da peça. Não, você montava a peça inteira. O Hamlet, por exemplo, é um clássico. E nós montamos um clássico, com todos os atores em cena, com figurinos de Alceu Pena. Era um espetáculo também grandioso. Não fez muito sucesso, mas era um espetáculo grandioso. Eu acabei fazendo também Alegres com Madge Windsor, fiz uns 3, 4 Shakespeare, né? E com isso eu fui desenvolvendo carreira, ganhei prêmio como ator profissional, e cheguei a fazer espetáculos como o Amadeus, por exemplo, onde eu fazia o próprio, fazia o Mozart, Sim. junto com Raul Cordez, que fazia o Salieri. E eu trabalhei com Paulo Outram, fiz A Morte do Caixeiro Viajante com ele. Ou seja, foi um monte de espetáculo. Foram 10 anos de teatro, e um teatro efervescente em São Paulo. Hoje eu sou Você se aposentado. consagra no teatro. Né? Você se consagra no teatro e você realmente vive, digamos, o período de ouro do teatro, né? Mas anos após, eu acho que em 1968, você integra uma das equipes também da TV e você atua lá na Bandeirantes, no sítio do Pica-Pau Amarelo, em que na época da televisão era ainda preto e branco. Eu queria que você falasse um pouco também da sua carreira televisiva e como que era trabalhar no início do início mesmo, de um veículo que ainda estava começando, era tudo muito novo. Não, já não estava começando mais, né? Porque, na verdade, a televisão começa com a TV Tupi, na década de 50. Né? Depois ela veio desenvolvendo, aqui já tinha a TV Excelsior. E aí eu fui, na época que eu estava fazendo a cozinha com o Antunes Filho, apareceu, eu trabalhava junto com o Everton de Castro. Dentro do elenco inteiro, eu trabalhava com o Everton. O Everton fazia o Visconde de Sabugosa para o Júlio Gouveia, que era quase que ao vivo o espetáculo na TV Bandeirantes. Ele disse, estão precisando de ator, você não quer ir lá, coisa e tal. E eu me apresentei ao Júlio Gouveia, e com isso eu comecei a trabalhar com ele. E, na época, a Zódia Pereira, que hoje é dona do Brasil, ela fazia Emília. A Zódia estava fazendo a Emília, o Everton fazia o Visconde, e eu comecei a fazer os papéis, porque na época era assim, havia a história do Monteiro Lobato, que era o Monteiro Lobato mesmo, adaptado pela esposa do Júlio Gouveia, a Tatiana Belinsky,
E aí tinham as histórias que aconteciam. Então, tinha um elenco fixo, né, para essas histórias. Era eu, Ronaldo Sandrone, Vicky Militello, era um elenco todo fixo. Então, a gente saía de um papel e entrava no outro. Eu fiz uma série de personagens em geral. Dali eu fui para a Record fazer novela. Fiz umas 2 novelas por lá. Mas eu não consegui. Uma delas foi, eu acho que foi em 73, né? 1973. Olha, eu já nem sei as datas. Eu me lembro do Quero É. Viver. É, a televisão foi uma coisa que não me agradou Quero fazer. Viver, a novela. Isso. A novela, né, a televisão em si, fora essa do Júlio Gouveia, que era uma coisa mais para crianças e coisas e tal, e eu fiz muito TV Cultura também, né? Que também era coisas para criança, coisas e tal, aí eu me entendia legal. Agora, quando chegou o setor das novelas, eu já fiquei um pouco assim, eu não queria, o clima das novelas é uma coisa que até hoje, dá licença que quem quer aparecer sou eu. Tem esse esquema político entre os atores, e é um tipo de coisa que eu fico meio assim, não gosto disso. E eu continuei com o meu teatro, porque era o teatro que eu queria, e na época o teatro era muito bem pago. Só para você ter ideia, no Godot que eu fiz, eu pagava R$ 50, 50 dinheiros, não me lembro qual dinheiro que era, se era cruzeiro, qual era, mas eu pagava 50 dinheiros pelo meu apartamento e ganhava 600 dinheiros no teatro. Nossa. Então a gente ganhava muito bem. E a carreira de teatro era uma coisa que, ora, eu fiz Abelardo e Luísa, eu fiz um monte de espetáculo e vivendo muito bem. Mais tarde, eu tive uma casa, e tudo isso com teatro. Até que nós chegamos à fase brasileira de 68, 69, e aí foi cortada uma série de coisas no teatro, e aí as carteiras de trabalho começaram a cair, e começaram as cooperativas com porcentagem de bilheteria, depois tirou-se as porcentagens de bilheteria, e ficamos só com cooperativas, ou seja, não havia mais salário, não havia mais carteira assinada, e começou-se a fazer o que mais se faz hoje, que são essas comédias leves e bem bobinhas. Então, com isso, só pelos títulos, dá para você imaginar. Eu fiz o Dia em que Alfredo virou a mão, Mulher, Melhor Investimento, e eu fiquei 6 anos fazendo esse tipo de bobagem. Entendeu? Que para mim foi realmente, a partir dos espetáculos que a gente fazia, que eram fantásticos e coisa e tal. O Amadeus, por exemplo, eu tinha um camarim só para mim, porque eu tinha tanta roupa para trocar que ocupava o camarim inteiro. Só para vocês terem uma ideia do que era a quantidade de figurinos. Isso não era porque eu era o ator central. Os figurantes também trocavam de roupa loucamente. Os coadjuvantes também, a mesma coisa. Depois nós chegamos nessa fase do teatro, que eram as cooperativas, coisas e tal, é um cenário fixo, com 3 atores, 4 atores, e sem dizer nada, apenas fazendo comédia, ha. E mais nada. Artisticamente, muito ruinzinho. E aí eu comecei a produzir teatro-educação. Fiquei durante 6 anos junto com a Sônia Loureiro, que também é uma atriz, excelente atriz, por sinal. Então, nós fizemos espetáculos onde eu escrevia, porque eu também escrevo. Eu escrevia os textos, a gente dirigia e a gente levava os espetáculos nas escolas, que era um processo de teatro-educação, não era simplesmente de divertimento. A gente ensinava coisas, formas de se descobrir matemática, formas de se descobrir a igualdade entre as pessoas, o bem-viver social. E, aos poucos, isso também foi caindo, as escolas foram proibidas de levar espetáculo dentro das escolas. E o Ézio Ramos, que era muito meu amigo, a gente tinha feito um espetáculo chamado Caiu o Ministério, pelo SESI, ficamos 2 anos e tanto em cartaz, e eu conheci com isso o Ézio Ramos, que se tornou um grande amigo meu. Ele disse: Carlinhos, vamos para a dublagem.
Eu digo, não, não quero dublagem de jeito nenhum, porque eu vinha assim, da grande arte do teatro, né? E eu achava a dublagem subarte. Eu disse, não quero saber disso, coisa e tal. Mas eu não tive saída, eu estava com 2 filhos, tinha que sustentar 2 filhos. Eu disse, quer saber? Vamos lá, vai. E aí eu comecei a fazer dublagem, fui descobrir o que era dublagem. Realmente, a dublagem é uma outra coisa, não é exatamente uma sub-arte, não é bem isso. Ou seja, é uma forma de você traduzir personagens de outros idiomas, de outras culturas para a nossa cultura. Então, e aí eu comecei todo um processo de dublagem, que realmente é uma outra técnica, exige interpretação, graças a Deus eu tinha essa escola, né? Uma escola muito forte, muito pesada, que enquanto eu estava como profissional, eu fiz vários cursos, né? Fiz o curso com Cousins, fiz curso olha, eu cansei de fazer curso de dança, de canto, de tudo que você possa imaginar. Então, esta carga eu trouxe para a dublagem. E aí o grande problema era seguir a boquinha dos caras, né? Que parece simples, mas não é. É uma coisa muito complicada. Porque você não adianta você dizer assim, oba, tem aquela boquinha lá e lá vou eu. Não é bem isso. Existe junto com isso uma respiração junto, um pensamento junto. Fora que você escuta num idioma e fala em outro, ao É. mesmo tempo. Então, o seu raciocínio tem que ser no idioma original e em português. Você tem que raciocinar o tempo todo nesses 2 idiomas sem parar. Porque se o cara falou true, você tem que dizer verdade ao mesmo tempo. Não adianta você querer. Vou dar um jeitinho aqui. Às vezes a gente dá um jeitinho, mas é um jeitinho desse tamanho. Porque, na verdade, a base está pronta. É o filme que está lá. E, aos poucos, eu fui entrando na dublagem e descobrindo a dublagem. E já são 34 anos na dublagem, diversos personagens marcantes. Mas antes da gente entrar na dublagem, Carlinhos, eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse já na lata. Se hoje você recebesse um convite para uma produção na TV, você se sentiria à vontade em fazer? Uma Não, eu não, novela, por exemplo, uma série? não gosto de Não fazer. mesmo? Estou vendo uma pergunta aqui. Você acha que o teatro deveria estar nas escolas de ensino? Eu acho. Não o teatro, mas todas as artes. Na minha época, por exemplo, de escola, que era muito diferente da escola de hoje, nós tínhamos aula de artesanato, nós tínhamos aula de música, nós tínhamos aula de canto. Ou seja, o artesanato que a gente tinha aula era de modelagem, era de desenho, ou seja, assambarcava uma série, você tinha uma ideia do que era arte, do que era sensibilidade. Então, não é só, aqui perguntou se era importante ter teatro. Não só teatro, mas ter música. Nós ficamos tão interessados na escola que eu entrava às 2 horas da tarde, eu ia ao meio-dia. Não só eu, mas um monte de alunos ia, porque a gente ficava na sala de música. Tinha um amigo nosso que tirava clássico de ouvido, o Roberto Martins, hoje ele é maestro. Mas na época a gente tinha 11, 10 anos, e ele tirava o clássico de ouvido, umas mãos enormes. Isso ele fazia do meio-dia às 2, brincando. Então a gente brincava de fazer arte, porque a escola fazia com que você fizesse arte. Então isso já dava uma sensibilidade, não necessariamente criava artistas, mas dava sensibilidade para você viver. Não sei se eu Valeu. respondi. E falou quem sabe, quem entende de artes. Ô Carlinhos, no filme A Queda, você dubla, né, o personagem principal, que é do Hitler. Foi difícil para você compor esse personagem, sendo o Hitler, né, uma figura que de fato fez parte, né, de uma sociedade que viveu, tem toda a carga sobre o próprio Hitler. Foi difícil para você compor esse personagem? Olha, existe uma coisa na dublagem que eu particularmente não gosto. Isso é uma das coisas da dublagem que eu não gosto. Eles dizem assim, você tem 2 horas das 5 às 7
das 17 às 19 no dia X. Você não sabe do que se trata. Então você chega lá e diz assim, olha, seu personagem é John, ele começa no anel 25. Tem uns diretores que te explicam o filme, tem outros que não falam nada. E aí você tem que se atirar. E eu venho com esta carga de teatro que até hoje, ainda bem, eu não perdi. Eu sempre pergunto assim, do que se trata? O que que é? A não ser que seja uma coisa rápida, que eu sei, 1 hora, 15 minutos, uma escala de meia hora, aí 1 hora e meia, ainda fico sossegado. De 2 horas para frente, assim, o que que é? Qual é a produção? E eu vou atrás. Eu vou atrás, eu estudo, eu pesquiso. Ah, mas amanhã tem outro filme. Não faz mal, eu estudo esse outro filme também, faz parte da minha profissão. Teatro era isso. Você, cada vez que ia dizer uma frase, você tinha que fazer uma pesquisa imensa para poder dizer aquela frase. E até hoje eu tenho essa mania. Então, quando eu fui fazer o Hitler, eu já tinha feito uma pesquisa que eu fiz um espetáculo chamado Bent, que era eu, Ricardo Petralha e o Kitchunqueira. E todos eram de um autor judeu homossexual norte-americano. E ele falava sobre os homossexuais em campo de concentração. Então, eram 3 homossexuais. Eu participava da primeira parte do espetáculo, onde é a invasão do Hitler. E a segunda parte do espetáculo era só o Kitchunqueira e o Ricardo, já em campo de concentração. Eu morria antes, eu morria no trem que levava para o campo de concentração. Então, com isso, nós fizemos uma pesquisa muito profunda a respeito do Hitler e de toda aquela época. Então, quando chegou para fazer o filme, que era uma direção maravilhosa do Hélio Vaccari, eu já tinha esta carga da época, já tinha esse conhecimento. O que eu fui fazer a pesquisa foi no tom que ele usava e por que ele usava aquele tom. Então, eu descobri que aquele tom é hipnótico. Assim como a suástica é anti-horário, nada foi feito naquela época sem motivo. Então, você pode ver que você pode não entender o idioma, mas você escuta o Hitler fazendo... Isso é hipnótico. Esse som é completamente hipnótico. E eu fui, então, buscar esse som para poder fazer esse filme. Ele foi muito... a base dele é alemão, né? Ele foi feito na Alemanha, esse filme, foi filmado na Alemanha, com atores alemães. Então, é uma língua que a gente não entende, né? Eu pelo menos, inglês ok, mas o francês ok, que eu falo francês também. Mas o alemão eu não entendo nada, a não ser uma palavra ou outra que é parecida com a do inglês. Então, esta foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que a gente não tinha esse que a gente chama de santo Pro Tools. Porque realmente, depois que o Pro Tools entrou na nossa área, a dublagem ficou muito mais fácil. Porque na época era DA, eram essas coisas, e você errava um trechinho assim, você tinha que começar desde o começo. Era uma loucura. E o Hitler só tinha bifes, que a gente chama são textos grandes. Então, ele só tem bifes, os gritos, né? Os berros, e briga com Deus. E ele está numa situação que é o fim da vida dele, ele sabe que é a derrota. Então, ele está muito nervoso, muito mais do que normalmente ele era. Então, com isso, eu tive... não, tiveram 3 dificuldades. Foi essa coisa da técnica, que era muito difícil, não tinha como fazer emendas nem nada disso. E a terceira, limpar a cabeça de quem era o Hitler, né? Porque eu sempre digo o seguinte, bandido também tem mãe. Então tem o lado humano das pessoas, né? Eu fui procurar esse lado humano dele e eu descobri, por exemplo, que ele tem pinturas, não sei se você sabe, em aquarela, belíssimas. Antes dele entrar nesse processo que aconteceu na Alemanha, ele pintava. E é de uma sensibilidade essas pinturas deles, assim, como é que este homem, que fez tudo o que fez para a humanidade, pintava desta forma? É o que eu sempre digo, bandido também tem mãe, né?
Então eu tive que limpar minha cabeça deste ódio mortal que o mundo tem sobre ele, e eu junto, né? De ter visto o que ele fez, de ter sabido, visto não, porque eu nasci em 45, mas de saber de tudo que ele fez e, de repente, descobrir esse lado humano, o homem que está perdendo, o desespero dele de perder, o desespero dele de não conquistar mais nada, porque na cabeça dele era conquista, 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 a qualquer preço. O tal do a qualquer preço é que era o grande problema. Sim. Eu tive que limpar isso e acreditar no que ele acreditava. E foi muito difícil fazer ele. Psicologicamente, foi muito difícil. Como você falou, né, da participação também do ator Ricardo Pedraglia, eu quero aproveitar e falar para o seu público que nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Ricardo, onde o Olha, Ricardo faz um balanço aí da sua carreira profissional como ator. Ele que revela exclusivamente para o Nalente que ele se aposentou como ator e hoje ele segue uma carreira não tão convencional assim. E ele diz aqui para o Nalente como hoje ele sobrevive, qual é essa nova carreira. E se você olha, ficou curioso e você quer saber que carreira é essa, dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, que é Programa na Lente, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque o Ricardo, ele diz que ele não quer saber mais de televisão, ele não quer saber mais de atuar. Hoje ele quer comercializar um produto aí que não é tão comercial assim, e ele tem gerado muita polêmica com seus depoimentos, tá? E ele falou ele com sempre foi muito exclusividade polêmico, aqui né? pra gente. Oi? Ele sempre foi muito polêmico. Há décadas que eu não encontro o Ricardo. Há décadas. Aliás, desde a época do Bente para cá, eu nunca mais vi o Ricardo. Isso fazem 40 e poucos anos. Meu filho tinha 5 anos quando eu fiz o Bente. Ele hoje está com 46. Então, foi lá atrás. Eu nunca mais vi o Ricardo. Ele ficou no Rio de Janeiro, né? Nós fomos ao Rio, todos nós, aí eu e o Quito voltamos para São Paulo, o Ricardo continuou, e eu vim para São Paulo e nunca mais voltei para o Rio de Janeiro. Então, eu perdi o contato com o Ricardo. Hoje ele está como ativista, ele está levantando agora um movimento também na internet, defendendo, né, a sua, digamos, a sua comercialização, o seu produto. Né? Ah, Então, não, eu quero saber o que é. então, se você ficou curioso, passa lá no nosso canal, você vai se Ah, mas vou surpreender. mesmo, porque agora eu fiquei curioso para Você saber vai do se Ricardo. surpreender com os depoimentos do Ricardo. Como você disse, ele é muito polêmico e ele disse que Uhum. não quer saber mesmo de ser ator, não quer saber de televisão. Então, ele segue agora um caminho bem diferente. Ricardo, ó, pegando aqui, o Felipe Borba, ele levanta, né, até mesmo uma polêmica também sobre o advento da internet, né? A internet na área da dublagem veio para ajudar os atores ou perdeu aquela essência de antigamente em que os atores se reuniam todos em um estúdio para gravar ali uma produção? Porque hoje os atores estão mais remotos, né? Cada um no seu estúdio quando tem, ou os atores se reúnem ali de forma mais organizada, com horário agendado. Você acha que perdeu essa essência ou não? Ah, eu acho que sim, porque eu fiz grandes amigos na dublagem, né? E eu vim para Santos, o processo do Covid começou em março, e eu vi que não estava dando para ficar em São Paulo, eu larguei a minha casa lá no Tatuapé e vim para um apartamento aqui em Santos, porque eu achei que aqui seria mais calma. Mentira, não é nada calmo. Em relação à Covid, não é nada calmo. Então, mas eu fiquei aqui de qualquer forma, montei o meu estúdio aqui, eu não estou mais em São Paulo, então não encontro mais ninguém, a não ser nos WhatsApps, ou então quando a gente vai trabalhar remotamente, e mesmo assim a gente não tem isto que a gente está fazendo agora, Sim. né? Um vê a carinha do outro. Não, a gente simplesmente se ouve o tempo todo. A gente não se encontra, a gente se ouve, né, o tempo todo.
Então, isso realmente faz parte, faz uma parte ruim dentro da gente, pelo menos para mim faz. Sim. Mas eu, de qualquer forma, não volto ao presencial. Eu não Sério, que confio bom, ainda no Covid. que bom. Eu não confio no Covid ainda. Porque, queira ou não, os estúdios são hermeticamente fechados, Aham, espuma acústica na volta toda, carpete no chão, e aí você se fecha ali dentro, tem uma é, estante, um microfone assim, né? Deixa eu ver se dá para mostrar. É uma estante assim, um microfone assim, né? Aí tem o texto aqui na estante, e aqui está um microfone com uma espuma. Então, quando você fala, não é como a gente está falando agora. Né? Eu tenho personagens que berram feitos uns desesperados. Né? O Asterix é um cara que eu grito com ele o tempo todo. Você falou na queda, por exemplo, a queda é uma coisa toda gritada. é. Né? Eu estou fazendo agora uma série que está no. Como é que é o nome? Star Plus. Star Plus. É com o Danny DeVito. É sempre ensolarado em Filadélfia. É comédia, né? Muito engraçada, e todos falam ao mesmo tempo e todos gritam. Então, não tem um momento em que eu não tenha que gritar. Então, você imagina o que é perdigoto no texto, perdigoto na espuma do microfone, aí você sai e entra É, outro. realmente. Eu acho. Tem, É um risco. tem uns determinados estúdios que querem que a gente faça presencial. Eu já avisei, olha, se tiver que fazer presencial, tem que pôr outro, porque eu não vou. Eu tenho 77 anos, estou super ativo, a minha vida é absolutamente Sim. ativa, mas eu tenho 77 anos, eu tenho enfisema pulmonar, porque o idiota aqui fumou durante 30 anos ou Nossa. mais. Eu fumava 30 cigarros por dia, Meu Deus. e consegui de presente um enfisema. Então, você imagina se eu pego um Covid, mesmo depois da É, quarta dose. É muito verdade. perigoso, isso eu não vou fazer. Então vamos realmente se cuidar. Ó, Claro. eu quero atender aqui os pedidos, Carlinhos, eu tenho algumas perguntas, pessoal. Infelizmente, se não der para eu fazer todas as perguntas, comecem a seguir o Carlinhos aqui nas redes sociais, manda as perguntas para ele. Na medida do possível, o Carlinhos também vai dar uma atenção para vocês para responderem. Mas eu queria que você falasse sobre a personagem Chaka. A galera está pedindo aqui para você falar sobre o personagem. Obrigado, gente. Bom, o Chaka, ele caiu na minha mão assim, pum, como na mão de todos nós que fizemos Cavaleiros, né? Quando surgiu isso, o Baroli não sabia exatamente o que era essa série. Foi um divisor de águas, não foi, Carlinhos, para vocês, quanto a atores, dubladores, esse período de Cavaleiros? Eu diria que, de uma certa forma, sim. As pessoas, é engraçado que as pessoas acham que o Chaka de Virgem fez a nossa carreira. Não, o Chaka de Virgem veio dentro do nosso trabalho. É uma Aham. outra. A minha carreira começou lá atrás, quando eu comecei a explodir, quando apareceu o filme Amadeus, né, que eu tinha feito no palco, e apareceu para ser dublado na Alamo. E aí eu acabei fazendo, graças aos céus, foi um boom, né? Parecia uma estreia de teatro. Foi eu e Campanile, os dois centrais, e parecia uma estreia de teatro. Todo mundo dizia assim, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Bandeirantes, vamos assistir. É engraçado que o pessoal se reuniu para assistir. E deu muito certo. Então, com isso, eu despontei dentro da dublagem. Na sequência, eu fiz um teste para o Mundo de Bigman, que eu nem sabia o que era aquele Mundo de Bigman. Tinha aquele ratão com um narigão, e Sim. eu resolvi fazer uma voz toda pelo nariz. E deu certo, e aí explodiu minha carreira como dublador. Entendeu? Então, e aí veio o Cavaleiro do Zodíaco, depois de uma série, já tinha feito Asterix, do Asterix e Obelix, eu já tinha feito uma série de desenhos animados, onde eu estava na cabeça dos desenhos. E aí também apareceu o Cavaleiro do Zodíaco. E Cavaleiro do Zodíaco, ninguém sabia muito bem o que era. E, de repente, foi
uma loucura, foi uma explosão, porque a gente não sabia que tinha tantos fãs no original do Cavaleiro, né? E o divisor de águas que aconteceu devido ao Cavaleiro para a classe toda, porque isso depois esparramou, primeiro começou com o Cavaleiro, mas depois esparramou para o resto da classe, é que o pessoal começou a ter interesse em saber quem era aquela voz que fazia X personagem. Então, por exemplo, eu tenho trabalhos, eu dublo Woody Allen. No Rio, quem faz é o Elcio Romar, e eu faço aqui em São Paulo. Eu dublo Danny DeVito, Dustin Hoffman, Dreyfuss, Richard Dreyfuss. Ou seja, tudo isso, para o pessoal do Cavaleiro do Zodíaco, é esquecido. Não se toca nesse assunto. Só se fala do Cavaleiro e animes, né? Os nossos grandes fãs são esses. E eles trouxeram a gente para frente. Quero saber quem faz a voz, quero saber quem faz a voz. E eles começaram a ir aos estúdios, e aí começaram a nos chamar para entrevistas, nos chamar para eventos, e isso espalhou pela categoria, e nós agora, assim, é fulano de tal, é o ator, é o dublador fulano de tal que faz o ator Beltrano. Não é mais assim, sei lá, a voz da Glenda Jackson. Não, é fulana de tal que faz a Glenda Jackson. Isso não existia na dublagem. Era sempre assim, era a voz sei lá, do Kirk Douglas. Não é a voz do Kirk Douglas, era a voz do Araquém fazendo o Kirk Douglas. Hoje em dia, o público percebe isso, sabe isso, que é fulano de tal que faz tal personagem. Então, isto criou uma divisão, foi realmente uma divisão de águas. Nós deixamos de ser uma voz qualquer para ser fulano de tal que faz a voz. Muito importante isso. Porque antes o ator de teatro, o ator de televisão, na minha época, o ator de teatro tinha, assim, essa celebridade que hoje tem o pessoal de televisão, né? Porque antes a gente era parado na rua. Por exemplo, quando a gente fez o Bente, eu e o Quito, a gente sempre foi muito amigo, andava muito junto. Ele, as filhas dele, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, a gente andava sempre muito junto. E então a gente andava na rua, as pessoas, vocês aí do Bente. Isso acontecia no teatro, porque nós tínhamos espetáculo também de terça a domingo, com casas lotadas. Hoje em dia você faz, sendo que eram 2 no sábado, 2 no domingo. Eram 9 sessões por semana, lotados. Hoje em dia você faz sexta, sábado e domingo um espetáculo por dia e não lota a casa, né? Então o panorama mudou inteiro. E agora nós estamos virando as tais, entre aspas, celebridades na dublagem. O que isso é muito legal, que é um reconhecimento. Claro, é um reconhecimento, né, do trabalho. Porque, na verdade, né, Carlinhos, a dublagem é uma área, é como se fosse uma especialização da carreira de ator. Um médico que se especializa... Isso, é um médico que se especializa em pediatria, cardiologia, ele é formado em medicina, mas vai para uma outra área a qual escolheu a especialização. Carlinhos, isso a tal ponto, só esclarecendo, mas a tal ponto que, para você ser dublador, você tem que necessariamente ser ator registrado no Ministério do Trabalho, como ator. Então, você faz cursos na EAD, na Célia Helena, no Rio de Janeiro tem outros cursos, na Bahia tem outros cursos. Você tem que fazer um curso de teatro ou passar para uma banca dentro do sindicato para obter o seu DRT como ator, para você ter possibilidade de fazer um curso de dublador para depois você dublar. Não é do dia para a noite. Verdade. Você é obrigado, como você disse, a ser médico para ter a sua especialidade. No nosso caso, você precisa ser ator para ter essa especialidade que é a dublagem. É verdade. É uma profissão, então você tem que se dedicar, tem que estudar. Como você falou de ator, infelizmente, nós também temos uma outra bomba. Fizemos uma entrevista exclusiva com o ator. Ele contracenou com